Olá, bom dia. Bom dia, Moçambique. Bom dia, Maputo. Espero que me estejam a ver bem, a ouvir bem. Queria dizer que tenho acompanhado esta sessão via YouTube, tem estado a correr muito bem. Muito obrigado pelo convite. Que eu hoje gostaria de falar aqui um pouco sobre a globalização e a rota imparável do ESG. Pergunto apenas e só se me estão a ouvir e a ver bem. Muito bem, tenho aqui a sinal que está tudo bem. Muito bem, globalização e a rota imparável do ESG. Ao fim e ao cabo, percebermos o que é a globalização. A globalização é um mercado que nós percebemos, o movimento livre de pessoas, de serviços, de capital, de conhecimento, o que estamos aqui hoje a fazer, ideias e também vírus, não é? Porque os vírus também são globalizados, como nós pudemos bem ver durante o período do Covid. Ao fim e ao cabo, a globalização tem servido para as empresas de toda a parte do mundo encontrarem novos mercados, novos clientes, novos fornecedores e novas formas de financiamento. Isto é, permitiu todas as empresas expandirem e criarem mais valor para os seus acionistas. A globalização veio criar novas formas de cadeias de fornecimento, as famosas supply chain, o que vai mudar, obviamente, fortemente as cadeias de valor, as value chain. A pandemia do Covid, como todos bem vivemos, e os seus confinamentos vieram criar disrupções muito fortes, muito abruptas nas supply chain. E, surpreendentemente, os maiores gestores das maiores empresas mundiais, americanas, canadianas, europeias, apenas começaram a perceber e a tomar consciência que a sustentabilidade dessas suas empresas poderia estar em risco devido à forte dependência dos mercados externos, nomeadamente o mercado asiático e, dentro do mercado asiático, o mercado chinês. E nós vimos muitos produtos que não chegavam aos nossos países, não chegavam à Europa, não chegavam aos Estados Unidos, à África, certamente que não chegaram a Moçambique. Porquê? Porque havia disrupções nas cadeias de supply chain. Ao fim e ao cabo, o que é que isso originou? A pandemia, os países mais fechados, criaram e aumentou movimentos populistas, como bem vimos por toda a Europa, nos próprios Estados Unidos também, na Ásia, e movimentos anti-globalização. Juntando a isso a invasão da Rússia na Ucrânia, a situação de guerra, as alterações climáticas que temos vindo a falar durante a sessão de hoje e o aumento da inflação que tem sido, nos últimos 2 anos, bastante galopante em praticamente todo o mundo. E assiste-se hoje, pelo menos, a uma tentativa de uma desglobalização, ou pelo menos uma tentativa que a globalização não seja tão forte como há uns anos atrás. E então, como é que nós ligamos a política europeia, ao fim e ao cabo, anti-carbono e os efeitos juntamente na sua globalização? Como bem todos sabemos, a União Europeia tomou o comando na gestão da política pública em termos de sustentabilidade, de forma a combater as alterações climáticas. Os famosos acordos Green Deal, como todos certamente bem saberão, obriga, ou pelo menos tem a intenção de reduzir as emissões de gás de estufa em 55% já no próximo 2030 e chegar à neutralidade carbónica no ano de 2050. Isto vai obrigar a fortes políticas de descarbonização da economia e uma redução nas importações de produtos ligados aos combustíveis fósseis. Esta onda verde que a Europa, principalmente a Europa, mas já assistimos a outros lugares do mundo, que estamos a senti-la, desta transição energética, irá obviamente ter repercussões muito fortes nos mercados internacionais, nomeadamente os países produtores de matérias-primas fósseis, um pouco como Moçambique, não é? E todas as empresas envolvidas nas supply chain das empresas cotadas nas principais bolsas europeias, Estados Unidos, bolsas asiáticas, que têm que incluir políticas, ações e medidas de responsabilidade social
e de ESG. Por isso, ligar aqui a globalização ao ESG é o que nós hoje vivemos, é uma presença contínua. Então, como é que aparece aqui um pouco de história esta questão do ESG? O ESG, como já há pouco os meus colegas de painel referiram, Environment, Social e Corporate Governance. Em 1962, há um manifesto ecológico, um livro, que é o Silent Spring, nos Estados Unidos, feito e escrito por uma ecologista, que foi Rachel Carson, que fez um manifesto contra os pesticidas na agricultura, principalmente o DDT. E aí começa o manifesto ecológico. Obviamente que o planeta e o mundo passou durante esses anos sempre um pouco desatento a essas questões ecológicas, mas em 2001 sai o primeiro guia de Corporate Social Responsibility. Ao fim e ao cabo, a União Europeia lança os primeiros guidelines sobre o que é isto da responsabilidade social. Em 2004 aparece o primeiro livro, o primeiro documento, que foi um trabalho conjunto do Banco Mundial e o governo suíço e 23 instituições financeiras sobre investimento sustentável, isto é, investidores de fundos de investimento, investidores de carteiras, como é que poderiam investir de uma forma sustentável. E aparece pela primeira vez, e aqui é que é a relevância, a primeira vez para o termo ESG. Isto para uma forma aplicar os seus investimentos aos gestores de carteiras, aos gestores de investimento. Em 2009, o famoso GRI, o Global Reporting Initiative, que há pouco também foi referido, incluiu as primeiras menções ao tema ESG. E em 2020, nas famosas reuniões de Davos, mas foi em 2020, que aparece a primeira designação da primeira forma de um capitalismo mais virado para temáticas ESG. Ao fim e ao cabo, o stakeholder capitalism, muito baseado em aspectos que hoje temos estado a trabalhar durante esta manhã e que são a base do ESG. Mas então o que são esses critérios ESG? O I de ambiente, ao fim e ao cabo, são critérios relacionados com a emissão de CO2, as diferentes fontes de energia, a eficiência energética, a gestão da água, a gestão dos resíduos e a gestão dos materiais, entre outros. A parte do social, que também bem há pouco foi bem retratado e bem falado, a gestão dos trabalhadores, as condições de trabalho que nós damos aos trabalhadores, a gestão dos clientes, a gestão dos fornecedores, pagamos a tempo e horas aos fornecedores, que muitas das vezes é um tema muito esquecido, a comunidade onde a empresa se insere juntamente com outras empresas, mas a comunidade, a sociedade em que está inserida e, obviamente, a questão da administração tributária, aos impostos, que há uns anos atrás podíamos dizer que até havia alguma graça de fugir aos impostos, não pagar impostos, hoje é amplamente sancionado do ponto de vista não só legal, mas do ponto de vista ético e moral, fugir aos impostos. E o G de Corporate Governance, ou de governança, ao fim e ao cabo, é a relação da transparência com os seus acionistas, o board, o conselho de administração, a gerência, a sua independência com os acionistas, a liderança das empresas, as medidas éticas que as empresas têm que ter e medidas anticorrupção, que também são chave para um processo mais transparente. E, ao fim e ao cabo, a verdadeira chave do ESG, se quisermos de uma forma muito pragmática e fácil, é se diariamente, quando nós vamos para as nossas empresas, é tomar consciência do que é que a nossa empresa está a fazer ao mundo. Qual é o impacto que nós, diariamente, que estamos a trabalhar, fazemos no mundo. E como é que nós podemos gerir ou alterar esse impacto. Por exemplo, temos aqui várias perguntas para colocar e cada um de nós devia fazê-las todos os dias que entramos nas nossas empresas. Qual é o dano ambiental que a minha empresa está a causar ao planeta? Tenho soluções para melhorar esse dano ambiental, mas obviamente sem pôr em risco a viabilidade económica e financeira da minha empresa, porque, em primeiro lugar, as empresas têm que ser saudáveis do ponto de vista financeiro. Não vale a pena termos uma empresa extremamente saudável do ponto de vista ESG e estarmos à beira da insolvência, da falência. Essa é a primeira regra. Mas depois temos que pensar, será que a minha empresa está a fazer o melhor pelos colaboradores? O que é que eu posso fazer mais pela comunidade em que estou inserido? O que é que eu posso ser útil às empresas que estão ao meu lado? Aos órgãos sociais que estão ao lado, os órgãos sociais, o que é que podem fazer pela comunidade?
e em termos de governance, como gestor, como dono de uma empresa, como empresário, estou a ser honesto, estou a ser sério, tenho os mecanismos internos preparados para ver se a minha equipa não cai em tentações que possam prejudicar a sustentabilidade da minha empresa. Todas essas questões que são relativamente fáceis, mas por vezes nós nos esquecemos de as fazer. Se eu não gerir os riscos de ESG, o que é que acontece às minhas empresas, ao fim e ao cabo? O que é que vai acontecer se eu for empresário, se eu for dono? Vou ter, se calhar, os meus acionistas, os meus sócios desapontados, vou ter os meus melhores trabalhadores também chateados, infelizes, como vimos há pouco na excelente explicação do workshop anterior. Se não há felicidade, a produtividade também é diferente. Será que se eu não gerir bem o risco, posso ter um escândalo corporativo, posso pôr a minha empresa com uma má reputação e ter aqui os mídias, a comunicação social muito atento do ponto de vista negativo sobre a empresa? Vou perder, obviamente, a competitividade, a gestão das supply chain vão ficar prejudicadas, vou dar uma vantagem aos meus competidores, infelizmente, e posso ter, no limite, processos criminais, fiscais ou ambientais. Isso vai dar, obviamente, a processos que nós chamamos aqui de litigação, uma má reputação à empresa, obviamente gera uma perda de clientes e, no fim, vai perder, obviamente, capital e o acesso a capital, porque nenhum investidor quer estar envolvido neste tipo de riscos, nenhum banco quer estar envolvido neste tipo de riscos e pode levar a uma situação de checkmate, ao fim e ao cabo, a empresa entrar numa situação muito grave do ponto de vista financeiro e acabar do ponto de vista de insolvência ou de uma gíria, como costumamos dizer, de bancarrota. O que é que nós, se implementarmos uma política ESG, o que é que as nossas empresas podem ganhar? Ao fim e ao cabo, temos aqui 6 medidas. Em primeiro, angariar novas formas de financiamento. Cada vez mais vemos os bancos, os investidores institucionais e não só procurarem empresas com boas práticas ESG. Por isso, há uma boa forma e um bom acesso a novos capitais. Por outro lado, podemos angariar novas oportunidades, porque o ESG vai trazer, ao fim e ao cabo, oportunidade de negócio. Isto não é meramente em termos de compliance, em termos de relações públicas, dizermos que fazemos critérios ESG. Não, tem que ser praticado diariamente. Obviamente, como já foi explicado, os trabalhadores ficam mais satisfeitos, é mais fácil a retenção e também é mais fácil a contratação de novos trabalhadores. Por outro lado, a credibilidade nos mercados, a credibilidade junto dos clientes aumenta, a reputação melhora e a marca fica mais valiosa. E isso tudo traz uma eficiência da empresa, pode trazer poupanças significativas, o custo energético é um deles, por exemplo, e isso vai ter repercussões nos custos operacionais. E, por outro lado, vai trazer normalmente sempre uma capacidade de inovação que a empresa não tinha até à data. Isso pode trazer novas linhas de serviço, novos produtos para a empresa. Recomendações, ao fim e ao cabo, que nós trazemos de estratégias ESG e que tenham sucesso para as nossas empresas. Ter só uma estratégia. Muitas das vezes ouvimos os empresários a dizer eu tenho estratégia da minha empresa e vou implementar também uma estratégia ESG. A estratégia ESG tem que ser dentro da estratégia da empresa. Só há uma estratégia. E a estratégia da empresa, o core, o strategy core, a estratégia master da empresa tem que ter o ESG, obviamente, sempre incorporado. Não façam ESG washing, ao fim e ao cabo, o que nós chamamos muito de lavagem, make-up, maquilhagem, só dizemos na comunidade, na comunicação social, eu faço determinadas políticas, determinadas medidas só para agradar, mas no fim do dia estamos a enganar o mercado, estamos a enganar a comunidade, mas acima de tudo estamos a enganar a nós próprios. Por outro lado, é preciso ter um bom sistema de gestão, precisamos ter dados, precisamos ter dados fidedignos, atempados, sabemos o que é que estamos a medir e sabemos o que é que teremos que reportar. Já foi aqui também referido ao longo da manhã que tipo de medidas, de reporte é que é necessário dar ao mercado. Obviamente que é preciso uma transformação cultural. As pessoas precisam de formação, os trabalhadores precisam de formação específica nestas temáticas.
Obviamente que a liderança tem que ser muito adepta desta transformação cultural, porque não basta implementar 1 ou 2 guias e dizer hoje, a partir de hoje, vamos ser todos ESG. Isso, nas empresas, bem sabemos que não é assim. Se as pessoas não forem englobadas, não forem envolvidas, por outro lado, não vão trabalhar com sucesso nestas temáticas e até pode haver situações de boicote, ao fim e ao cabo, culturais sobre estes temas. E depois é preciso criar políticas de compliance, é preciso ter regras, é preciso monitorizar, é preciso ter penalizações para quem incumpre nas nossas empresas, quem não tenha feito as determinadas políticas e medidas adequadas. E, por outro lado, quando nós achamos que já fizemos tudo bem, nunca é suficiente. Nós, seres humanos, por vezes achamos, o que eu já fiz é suficiente, estou muito bem, agora só volto a rever isto daqui a 2 ou 3 ou 4, 5 anos. Como já percebemos, o mundo cada vez é mais volátil, as nossas empresas cada vez são mais rápidas, toda esta tecnologia, o mundo cada vez é mais inconstante, mais imprevisível e por isso tudo o que já fizemos temos de ter uma certeza, não é suficiente para o dia da manhã. O que é que nós temos assistido na Europa, o que podemos ajudar para as PMEs moçambicanas e, ao fim e ao cabo, o que é que as PMEs moçambicanas podem esperar do ESG? Uma coisa é certa, o ESG veio para ficar, a globalização e a pressão das novas gerações, a pressão das alterações climáticas que estão a envolver com graves problemas, e Moçambique, infelizmente, bem tem assistido e sentido na pele com problemas climáticos muito grandes, por isso o ESG é uma obrigação neste momento mundial e não se restringe meramente à Europa, Estados Unidos, Ásia, é o globo inteiro. Por outro lado, as empresas cada vez estão mais a fazer rastreamento das cadeias de valor. Empresas moçambicanas que trabalham com empresas internacionais, direta ou indiretamente, vão começar a ser auditadas do ponto de vista da temática ESG, vão começar a ser instigadas a ter políticas e medidas ESG, e essas empresas moçambicanas que não tenham essas políticas, esses critérios, vão perder os seus clientes, principalmente clientes internacionais. Nós sabemos que há um grande esforço e uma grande tentativa de todos os stakeholders, de todo o governo e não só, do mercado privado moçambicano, de atrair investimento direto estrangeiro. Por isso, todos vós que trabalhem direto ou indiretamente com empresas internacionais, a temática vai ser, nos próximos meses, nos próximos anos, ESG, isso não aponta a voltar para trás, isso é uma temática que todos têm que aprender e todos têm que trabalhar. A criação de regras e políticas ESG vai acontecer, a legislação moçambicana ainda tem algumas coisas muito pontuais, questões de leis ambientais, não há uma lei global para o ESG, é uma questão de tempo, a nosso ver, é uma questão de tempo para que o governo moçambicano promova leis e normativos referentes ao ESG, até para conseguir atrair esse investimento estrangeiro direto. Por isso, vai ser daqui a muito, muito curto prazo de tempo que o Moçambique vai assistir a estas políticas e regras ESG. E aí pode aprender um pouco com o que já foi feito menos bem ou errado em outros países. Por vezes, quando saímos um pouco mais atrás, existe um ganho que é perceber o benchmarking do que pode ser feito. E aqui pode ser feito de uma forma muito mais rápida por essa aprendizagem. Os custos de monitorização do ESG estão a baixar, cada vez há mais empresas a vender plataformas de monitorização, cada vez há mais empresas de consultoria, cada vez há mais ferramentas digitais, cada vez há mais acessos a cursos ESG, cada vez esta temática está a ser mais relevante e isso obviamente vai ter um custo cada vez mais baixo, o que é bom para quem está a iniciar este tipo de trabalho. Mais uma vez, e aqui é um aspecto muito importante, as instituições financeiras estão muito atentas ao ESG, os bancos de desenvolvimento africano, sul-americano, asiático, o Banco Mundial está muito atento ao ESG, cada vez há mais requisitos nos bancos comerciais, a banca comercial não quer estar relacionada com empresas que não tenham critérios ESG, os investidores internacionais também não, por isso quem quer ter acesso a capitais alheios, quem quer ter acesso a mercados
financeiros, vai ter, obviamente, que trabalhar e trabalhar muito bem estas temáticas ESG. Por isso, estes 5 pilares, se forem muito bem trabalhados por todos os empresários moçambicanos, estamos amplamente convictos que irá ser um sucesso no seu relacionamento das suas empresas com o ESG. Vai ser difícil, certamente vai, mas são 5 pilares, se forem tomados com muita consciência, com muito trabalho e com arregaçar de mangas, como costumamos dizer, certamente vão ficar muito robustos. Para terminar, só queria dar aqui 2 aspectos de leitura, para quem gosta de ler, para quem gosta de aprender, ao fim e ao cabo, 3 inspirações de leitura ESG, um do famoso Bill Gates, Como Evitar um Desastre Climático, é um livro extremamente útil, está em português, muito, muito interessante, muito bem escrito sobre as questões climáticas. Temos aqui também um outro livro que é o Net Positive, um livro escrito pelo Paul Polman, que foi CEO das principais empresas de consumo, Procter & Gamble, Unilever, que tem um blog também muito interessante se pesquisarem, e ao fim e ao cabo neste livro retrata como é que as empresas podem ganhar dinheiro, como foi o caso da Unilever, e ao mesmo tempo serem muito impactantes em métricas ESG e fazerem o bem ao fim e ao cabo pelo mundo. E também temos aqui um livro que até à data também saiu este ano, não está em português, mas está em inglês, e quem tiver a oportunidade vale muito a pena ler, que é de um autor paquistanês que tem feito a sua vida em mercados emergentes. Ao fim e ao cabo é um livro muito positivo sobre, ao fim e ao cabo, as oportunidades que o mundo tem. As oportunidades não estão só nos países ricos, não estão só na América, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, mas sim em toda a parte, em países como Moçambique, em outros países africanos, em outros países asiáticos. Existem grandes oportunidades trazidas, ao fim e ao cabo, por esta temática que o ESG hoje em dia vem reforçar. Por isso, se tiverem essa oportunidade de ler, é um livro extremamente interessante para quem quer puxar para um país como Moçambique e quem tem essas oportunidades, como vós, empresários, de os fazer. E, por fim, dizer que nós, ISQ, temos aqui também uma revista, e se forem ao nosso website, uma revista sobre o ESG. Temos todos os semestres lançamos diferentes temas, e temos um tema que é sobre o ESG e diferentes subtemáticas do ESG. Está no link, esta apresentação também vai ser partilhada, e foi um enorme gosto. Tenho os meus contactos, qualquer questão, estou ao vosso dispor para do que necessitarem. Muito obrigado, foi um enorme gosto. Muito obrigado.